Você sabia que neste exato momento pode existir algo dentro do seu quarto que está sendo usado como antena espiritual para bloquear cada oração que você faz? Enquanto você dorme, enquanto você sonha, enquanto você descansa, achando que está seguro, esse objeto está transmitindo sua localização espiritual para forças que você nem imagina que estão observando você. Meu nome não importa agora, mas o que fiz durante 17 anos nas trevas precisa ser exposto. Eu não era uma feiticeira qualquer. Minha especialidade era algo que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Eu era o que chamávamos de operadora de frequências espirituais. Meu trabalho não era atacar as pessoas de frente. Isso qualquer demônio faz. Minha função era muito mais sutil e 100 vezes mais perigosa. Eu instalava dispositivos espirituais dentro das casas dos crentes, especialmente nos quartos, transformando objetos comuns em transmissores que bloqueavam o sinal das orações deles. Enquanto eles clamavam a Deus, suas palavras ficavam presas dentro daquele cômodo, girando em círculos, nunca chegando ao trono celestial. Eu era boa no que fazia. Muito boa. Mas Jesus Cristo me arrancou daquele inferno, e agora eu vou revelar os 4 objetos que usei para aprisionar milhares de destinos. Se você está orando há meses, há anos, e parece que Deus não está ouvindo, preste muita atenção. O problema pode não ser sua fé. Pode ser algo que está em cima do seu criado mudo neste momento. Eu nasci em São Luís do Maranhão. E cresci vendo minha avó fazer trabalhos para pessoas da nossa cidade. Ela dizia que era benzedeira, que só fazia o bem, mas eu via coisas que uma criança de 7 anos não deveria ver. Velas pretas queimando à meia-noite. Sangue de animais em tigelas. Conversas com vozes que não vinham de pessoas visíveis. Quando fiz 15 anos, minha avó me chamou e disse que eu tinha o dom. Que era hora de despertar minha sensibilidade espiritual. Ela não me perguntou se eu queria, simplesmente me levou até uma casa afastada na periferia da cidade, onde homens e mulheres vestidos de branco realizaram um ritual sobre mim durante 3 noites seguidas. Na terceira noite, algo entrou em mim. Eu senti, era como se uma porta dentro do meu peito tivesse sido arrombada, e algo de fora tivesse invadido meu corpo. A partir daquele dia, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu via sombras andando atrás das pessoas nas ruas. Eu ouvia sussurros em idiomas que não existem na Terra. Eu sabia coisas sobre desconhecidos apenas olhando para eles. Eu não queria esse dom, mas agora ele estava em mim, e não tinha como devolver. Com 17 anos, fui apresentada a um grupo mais fechado, mais secreto. Eles se reuniam em uma fazenda abandonada nos arredores de São Luís, sempre depois da meia-noite. Ali eu aprendi que existem hierarquias no mundo das trevas, assim como existem na igreja, e minha posição era estratégica. Enquanto outros membros faziam macumbas, amarrações e despachos, eu fui treinada em algo que poucos dominavam: manipulação de objetos do cotidiano para fins espirituais. Me ensinaram que qualquer coisa pode se tornar um portal, um espelho, um relógio, uma fotografia, qualquer objeto que uma pessoa toque todos os dias pode ser programado espiritualmente para sugar a energia dela, bloquear suas bênçãos e abrir portas para entidades entrarem em sua vida. Durante 17 anos, fui responsável por ativar centenas desses objetos. Eu os preparava em rituais que duravam noites inteiras. Falava palavras sobre eles que não posso repetir aqui. Dedicava cada peça a entidades específicas. Depois, esses objetos eram entregues às vítimas como presentes, como heranças, como lembranças. E uma vez que a pessoa aceitava e colocava aquilo dentro de casa, principalmente no quarto, nosso trabalho estava feito. Foi através de uma mulher chamada Raquel que entendi o verdadeiro poder do que fazíamos. Raquel morava em São José de Ribamar, uma cidade próxima daqui. Ela era professora de escola pública, mãe de 2 filhos, casada com um homem honesto chamado Alberto. Raquel era daquelas mulheres que todo mundo admira, educada, trabalhadora, sempre ajudando os outros. Ela também era crente. Frequentava uma igreja evangélica há mais de 10 anos, orava todos os dias. Jejuava toda sexta-feira. Era líder do grupo de mulheres da congregação. Mas Raquel tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Há 5 anos ela vinha sofrendo de uma insônia terrível. Não era uma insônia comum. Ela conseguia dormir, mas acordava todas as noites, exatamente às 3 da manhã. Sempre no mesmo horário. E quando acordava,
Sentia um peso no peito tão forte que mal conseguia respirar. Sentia medo, sem razão. Ouvia passos no corredor mesmo sabendo que todos estavam dormindo. Via vultos se movendo no canto do quarto. Raquel já tinha ido em médicos, psicólogos e psiquiatras. Tomou remédios para ansiedade, para depressão, para dormir. Nada funcionava. Três da manhã, ela acordava apavorada. A igreja orou por ela dezenas de vezes. Fizeram vigílias, campanhas de libertação, jejuns coletivos. O pastor ungiu a casa dela 3 vezes. Nada mudava. Raquel começou a emagrecer. As olheiras ficaram fundas. Ela não conseguia mais se concentrar no trabalho. Os filhos tinham medo de vê-la assim. O marido não sabia mais o que fazer. Eu fui chamada para trabalhar no caso de Raquel, por uma cliente nossa, uma vizinha dela que tinha inveja da vida perfeita que Raquel aparentava ter. Essa vizinha nos pagou bem para destruir a paz daquela família. E eu aceitei o trabalho. Fui até a casa de Raquel disfarçada. Fingi ser uma vendedora de produtos de limpeza. Bati na porta e Raquel me atendeu. Ela foi gentil como sempre. Disse que não precisava de nada, mas me ofereceu um copo de água. Enquanto ela foi até a cozinha, eu rapidamente olhei ao redor. Vi fotos da família. Vi uma Bíblia aberta sobre a mesa. Vi versículos colados na parede. Aquela casa tinha proteção espiritual. Isso era óbvio. Mas eu não estava ali para fazer nada ali na sala. Eu precisava apenas ver o interior da casa, para mapear o ambiente. Pedi para usar o banheiro, e Raquel indicou o corredor. Quando passei em frente ao quarto do casal, a porta estava entreaberta. Eu olhei rapidamente para dentro. E foi aí que vi, em cima da cômoda do quarto, tinha um despertador digital. Um despertador vermelho e preto. Desses modernos. Eu sorri. Aquele seria meu alvo. 2 semanas depois, através da mesma vizinha invejosa, fizemos com que um despertador idêntico chegasse até Raquel. A vizinha disse que tinha comprado 2 sem querer, e queria presentear Raquel com um. Raquel agradeceu e aceitou. Ela não sabia que aquele despertador tinha passado 7 noites em nosso terreiro, que tinha sido banhado em sangue de animal sacrificado, que tinha sido dedicado a uma entidade específica, que atua nas madrugadas, que tinha sido programado espiritualmente para emitir uma frequência invisível aos olhos naturais, mas devastadora no mundo espiritual. Raquel colocou o despertador no criado mudo, ao lado da cama. Programou para despertar às 6 da manhã, e dormiu. Naquela mesma noite, às 3 da manhã, ela acordou com uma crise de pânico pior do que todas as anteriores. Ela sentiu como se algo estivesse sentado em cima do peito dela, sufocando ela. Ela tentou gritar, mas não saía som. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. Durou quase 5 minutos, até que ela conseguisse se mover. Quando finalmente se levantou ofegante, suando, chorando, ela olhou para o lado. O despertador marcava exatamente 3:03 da manhã, e na penumbra do quarto, Raquel jurou que viu o visor do despertador piscando de uma forma estranha, como se estivesse respirando. Ela sacudiu a cabeça, achou que estava enlouquecendo. Nos dias seguintes, a situação de Raquel piorou drasticamente. Ela começou a ter pensamentos suicidas, começou a brigar com o marido por coisas absurdas. Os filhos começaram a ter pesadelos também. A casa que antes era cheia de paz, virou um campo de batalha emocional. E tudo isso porque um simples despertador estava emitindo frequências demoníacas, 24 horas por dia dentro daquele quarto. Raquel orava, mas as orações batiam naquela frequência e voltavam. Era como tentar fazer uma ligação telefônica em uma área sem sinal. A ligação não completa. Não porque Deus não quer atender, mas porque algo está bloqueando a transmissão. O que aconteceu 3 meses depois mudou tudo. Não só para Raquel, mas para mim também. Raquel estava no limite. Ela tinha perdido 8 quilos, não dormia mais de 2 horas por noite. Estava tomando medicação psiquiátrica pesada. O casamento estava desmoronando. Os filhos estavam assustados. Ela tinha pedido licença médica do trabalho. Ninguém sabia mais o que fazer. Até que uma missionária chamada Irene apareceu na igreja de Raquel. Irene tinha vindo do Ceará para realizar uma série de reuniões sobre batalha espiritual. Ela tinha um histórico impressionante, já tinha trabalhado em regiões dominadas pela feitiçaria no Nordeste brasileiro, e tinha experiência em identificar objetos amaldiçoados dentro de casas. Na segunda noite de reunião, Irene estava ministrando,
quando de repente parou no meio da pregação. Ela ficou em silêncio por quase um minuto inteiro, apenas olhando para a congregação. Então ela apontou diretamente para Raquel, que estava sentada no fundo da igreja. Irene disse: "A mulher de blusa azul no fundo. Você. Deus está me mostrando algo sobre você agora mesmo." "Posso falar?" Raquel, trêmula, acenou que sim. Irene fechou os olhos e começou a falar com uma autoridade que fez o templo inteiro silenciar. Ela disse: "Você está sendo atormentada todas as noites no mesmo horário. 3 da madrugada. Você acorda com medo, com peso, com opressão. Você já tentou de tudo. E nada funciona. Os médicos não acham nada errado. As orações parecem não ter efeito. E você está começando a pensar que Deus te abandonou." Raquel começou a chorar alto. Tudo aquilo era exatamente o que ela vivia. Irene continuou: "Mas Deus não te abandonou, filha. O problema não é Deus. O problema é que existe um objeto dentro do seu quarto, que está funcionando como uma barreira espiritual. Esse objeto foi colocado ali com intenção maligna. Ele está emitindo uma frequência do inferno e está bloqueando suas orações antes mesmo delas saírem da sua boca. Deus está me mostrando agora que é algo pequeno, algo que você olha todos os dias, algo que marca o tempo." Raquel arregalou os olhos. O despertador. Ela imediatamente pensou no despertador que a vizinha tinha dado. Irene abriu os olhos e disse: "Você sabe o que é. Você acabou de pensar nele agora. Quando você chegar em casa hoje, você vai destruir esse objeto. Não dê para ninguém. Não jogue no lixo onde outra pessoa possa pegar. Destrua, completamente quebre em pedaços. E enquanto você quebra, você vai declarar em voz alta que toda frequência demoníaca está cancelada no nome de Jesus. Você vai ungir aquele quarto com óleo. Você vai orar em cada canto. E você vai dormir em paz pela primeira vez em anos." Raquel mal conseguia ficar em pé, de tanto que tremia. Aquela noite ela voltou para casa com o marido Alberto. Eram quase 11 da noite. Ela foi direto para o quarto e pegou o despertador do criado mudo. Alberto estava confuso, mas ela contou tudo o que a missionária tinha dito. Alberto, mesmo cético, apoiou a esposa. Eles levaram o despertador para o quintal dos fundos. Raquel segurou uma marreta que Alberto usava para pequenos reparos na casa. E antes de bater, ela orou. Ela disse em voz alta: "Em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora toda maldição que foi colocada sobre este objeto. Eu cancelo toda frequência demoníaca. Eu fecho toda a porta que foi aberta através desta coisa. Eu declaro que meu quarto pertence ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. E nenhum objeto vai me separar das bênçãos de Deus." Então ela ergueu a marreta e bateu com toda a força. O despertador se despedaçou. E no momento em que ele quebrou, algo aconteceu que tanto Raquel quanto Alberto viram. Uma espécie de fumaça escura saiu dos destroços. Não era fumaça normal de plástico queimado. Era algo denso com movimento próprio, que subiu rapidamente e se dissipou no ar da noite. Alberto caiu de joelhos. Ele não era um homem espiritual, mas ele viu aquilo. Raquel começou a chorar, mas desta vez não era desespero. Era alívio. Ela sentiu algo pesado sair de cima dos ombros dela. Eles juntaram todos os pedaços do despertador, colocaram em um saco plástico e enterraram longe da propriedade. Depois voltaram para dentro e ungiram o quarto inteiro com óleo. Oraram juntos pela primeira vez em meses. Naquela noite, Raquel dormiu profundamente. Ela não acordou às 3 da manhã. Ela não teve pesadelos. Ela não sentiu medo. Ela dormiu 7 horas seguidas. Quando acordou de manhã, era a primeira vez em 5 anos que ela se sentia descansada. Alberto também tinha dormido em paz. Os filhos acordaram sorrindo, dizendo que tinham tido sonhos bonitos. A casa inteira mudou da noite para o dia. E lá no nosso terreiro, aconteceu algo que nos chocou a todos. Na mesma noite em que Raquel destruiu aquele despertador, a entidade que tínhamos designado para atormentá-la apareceu na nossa reunião, manifestando fúria. Ela gritou através de uma das médiuns. O objeto foi destruído. A conexão foi cortada. Perdemos o acesso. A líder do nosso grupo ficou furiosa comigo. Ela me culpou por não ter feito um trabalho forte o suficiente. Mas eu sabia a verdade. Não importava quão forte fosse o trabalho. Se a pessoa descobrisse o objeto e o destruísse com fé verdadeira no nome de Jesus, a conexão era rompida
instantaneamente. Nenhum poder das trevas pode resistir à autoridade do nome de Jesus, quando é usado com fé genuína. Esse foi o começo do meu próprio questionamento. Pela primeira vez em 17 anos, eu comecei a duvidar do poder que eu pensava que tínhamos. Depois do caso de Raquel, algo quebrou dentro de mim. Eu comecei a ter pesadelos. Todas as noites eu via rostos de pessoas que eu tinha ajudado a destruir. Homens chorando porque perderam empregos. Mulheres gritando porque perderam filhos. Famílias desmoronando. Casamentos terminando. E eu sabia que minha mão estava naquilo tudo. Os objetos que eu preparava não eram brincadeira. Eles arruinavam vidas reais. Eu tentei ignorar esses sentimentos. Tentei me convencer de que estava apenas fazendo meu trabalho, cumprindo meu destino. Mas os pesadelos pioravam. Eu comecei a ouvir vozes durante o dia, não as vozes das entidades que eu sempre ouvi. Essas eram diferentes. Eram vozes que me acusavam, que me mostravam a verdade do que eu era. Uma destruidora, uma assassina de destinos. Eu comecei a beber para tentar silenciar essas vozes. Comecei a tomar remédios para conseguir dormir, mas nada funcionava. Quanto mais eu tentava fugir, mais as vozes ficavam altas. Foi quando conheci uma mulher chamada Luciana. Ela tinha vindo ao terreiro pedindo ajuda, porque o marido dela estava doente. Eu fiz o que sempre fazia. Preparei um trabalho. Cobrei o pagamento. Entreguei o objeto que ela deveria colocar perto do marido. Mas quando Luciana estava saindo, ela se virou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse: "Eu vou orar por você, porque eu vejo em você uma mulher que está aprisionada. E Jesus pode te libertar." Eu ri na cara dela. Eu disse que não precisava de libertação, que eu tinha poder, que eu sabia o que estava fazendo. Mas Luciana apenas sorriu com tristeza e foi embora. Aquela noite foi a pior da minha vida. Eu acordei às 3 da manhã, o mesmo horário em que Raquel costumava acordar. E senti uma presença horrível no meu quarto, mas dessa vez não eram as entidades que eu conhecia. Era algo muito maior, muito mais escuro. E pela primeira vez em 17 anos, eu senti medo verdadeiro. Aquela presença falou comigo, não com palavras audíveis, mas eu ouvi claramente dentro da minha mente. Ela disse: "Você nos serviu bem. Mas agora você está duvidando, e quem duvida se torna inútil. Você sabe demais. Você vai morrer." Eu senti mãos invisíveis ao redor do meu pescoço. Eu não conseguia respirar. Eu tentei gritar, mas não saía som. Eu tentei me levantar, mas estava paralisada. Eu pensei que ia morrer ali mesmo. E na minha mente, em desespero total, eu lembrei das palavras de Luciana. Jesus pode te libertar. Eu nunca tinha orado para Jesus na minha vida. Mas naquele momento, sem ar, sentindo que estava morrendo, eu gritei, dentro da minha mente: "Jesus, se você é real, me ajuda agora." Instant Animate. As mãos invisíveis soltaram meu pescoço. A presença maligna saiu do quarto como se tivesse sido expulsa por algo muito mais poderoso. Yukai-da-kama. Afagante, Tocindo. E pela primeira vez em 17 anos, eu senti silêncio. As vozes que sempre estavam comigo, as entidades que sempre me acompanhavam, todas sumiram. Era como se uma tempestade tivesse parado de repente. Na manhã seguinte eu procurei Luciana. Eu não sabia nem como encontrá-la, mas algo me guiou até a igreja onde ela congregava. Eu entrei naquela igreja pela primeira vez na minha vida. As pessoas cantavam. Eu comecei a chorar, sem controle. O pastor estava pregando sobre libertação. E a cada palavra, eu sentia como se ele estivesse falando diretamente comigo. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, eu corri para a frente. Eu caí de joelhos no altar e confessei tudo. Tudo o que eu tinha feito. Todas as vidas que eu tinha destruído. Todos os objetos que eu tinha preparado. O pastor e a equipe de intercessão oraram por mim durante horas. E a cada oração, eu sentia coisas saindo de mim. Eu vomitei. E eu critei. Eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas quando terminou, eu estava diferente. Eu estava livre. Nos dias seguintes, eu trouxe para aquela igreja todos os objetos que eu tinha em casa. Centenas deles, espelhos preparados, relógios consagrados, fotografias manipuladas, roupas dedicadas, joias amaldiçoadas. Tudo, o pastor e os líderes jejuaram e oraram sobre cada item. Depois queimaram tudo em uma fogueira que durou horas. E enquanto aqueles objetos queimavam,
Eu sentia como se correntes estivessem sendo quebradas, não só em mim, mas em todas as pessoas que tinham sido afetadas por aquilo. Hoje, 7 anos depois, eu sou completamente livre. Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu uso todo o conhecimento que adquiri nas trevas para agora ajudar as pessoas a se libertarem. Eu ensino os cristãos a identificarem objetos espirituais em suas casas. Eu oro por famílias que estão sofrendo ataques. E eu testifico em todo lugar que não existe poder maior que o nome de Jesus. O mesmo poder que me libertou pode libertar você. A mesma autoridade que quebrou minhas correntes pode quebrar as suas. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, se você clamar a Jesus com fé verdadeira, Ele vai te responder. Agora eu preciso te ensinar algo que pode mudar completamente sua vida, a partir de hoje. Baseado em tudo o que eu aprendi nas trevas, e em tudo o que Deus tem me revelado desde que fui liberta. Existem 4 objetos específicos que são usados com mais frequência para bloquear a vida espiritual dos cristãos. Esses objetos não são necessariamente malignos por natureza, mas quando são preparados espiritualmente, ou quando vêm de fontes contaminadas, eles se tornam portais para operações demoníacas dentro da sua casa. O primeiro objeto é o celular ou tablet que você usa antes de dormir. Você pode estar pensando que isso não faz sentido, que tecnologia não tem nada a ver com espiritualidade. Mas deixa eu te explicar algo que descobri. No mundo espiritual, tudo o que captura sua atenção por longos períodos cria uma conexão. Quando você passa horas rolando feeds de redes sociais, antes de dormir, quando você assiste vídeos perturbadores, quando você consome conteúdo cheio de violência, imoralidade ou ocultismo, você está abrindo portais. Seu celular se torna uma janela não apenas para a internet, mas para o mundo espiritual. Eu conheci pessoas que não conseguiam orar porque passavam 3 horas toda noite vendo vídeos no celular. Quando finalmente tentavam orar, a mente estava completamente poluída. As imagens que tinham visto ficavam girando na cabeça. Os pensamentos não se concentravam. E no mundo espiritual, as entidades que habitam esses conteúdos tinham estabelecido acesso através daquele aparelho. A solução não é jogar o celular fora. A solução é estabelecer domínio espiritual sobre ele. Ore sobre seu celular. Declare que ele não é um portal para trevas, mas uma ferramenta para o reino de Deus. E mais importante, desligue ele pelo menos 1 hora antes de dormir. Use esse tempo para ler a palavra, para orar, para adorar. Quebre o vício de dormir olhando para a tela. O segundo objeto são fotografias de pessoas que já morreram, principalmente se essas pessoas não eram convertidas. Eu sei que isso é delicado porque envolve memórias afetivas, mas eu preciso ser honesta com você. Quando uma pessoa morre sem ter aceitado Jesus, o espírito dela não vai para o céu. E qualquer objeto que pertenceu a essa pessoa, principalmente fotografias, pode manter uma conexão espiritual. Eu trabalhei com muitos casos onde a fotografia de um avô que era de candomblé, pendurada no quarto do neto cristão, estava sendo usada como ponto de acesso para espíritos familiares atormentarem aquela nova geração. Não estou dizendo que você precisa esquecer seus mortos. Estou dizendo que você precisa ter cuidado com o que você mantém no ambiente onde você dorme e ora. Se você tem fotografias de parentes falecidos no seu quarto, especialmente se eram pessoas envolvidas com feitiçaria, macumba, espiritismo, ou qualquer outra prática oculta, você precisa remover essas fotos do seu quarto. Pode guardar em outro lugar da casa se quiser. Mas o quarto precisa ser um santuário limpo. O terceiro objeto são presentes recebidos de pessoas que você sabe que não gostam de você. Isso pode soar estranho, mas é extremamente comum. Quantas vezes alguém que te inveja, alguém que fala mal de você pelas costas, alguém que compete com você, de repente te dá um presente. E você aceita porque seria grosseria recusar. Você aceita e traz para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Eu fiz isso centenas de vezes. Instruía pessoas a darem presentes para seus inimigos. Perfumes, roupas, bijuterias, almofadas decorativas, quadros, qualquer coisa. Porque quando você aceita um presente de alguém que tem sentimentos negativos contra você, você está abrindo uma porta legal no mundo espiritual. Você está dando permissão, sem saber. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 6. Não comas o pão daquele que tem o olho maligno. O olho maligno é a inveja. E se você não deve comer o pão de quem te inveja,
muito menos deve aceitar presentes. Se alguém que você sabe que não te ama de verdade te deu alguma coisa, e essa coisa tá no seu quarto, remova hoje. Não importa se é bonito, não importa se é caro, não importa se foi há 10 anos. Tire do seu quarto. E o quarto objeto, talvez o mais chocante de todos, são bichos de pelúcia antigos, principalmente aqueles que você ganhou na infância e carrega até a vida adulta. Eu sei que muitas pessoas têm apego emocional a esses objetos, mas preciso te contar algo perturbador. Bichos de pelúcia são um dos alvos favoritos para a incorporação de espíritos, especialmente espíritos que atacam o sono e os sonhos. A forma de animal, os olhos, a maneira como eles ficam te encarando no escuro, tudo isso facilita a manifestação espiritual. Eu preparei dezenas de bichos de pelúcia para serem dados a crianças e adultos, e através deles causamos insônias, pesadelos terríveis, paralisias do sono, e até casos de sonambulismo. Um urso de pelúcia inocente se tornava um guardião espiritual para entidades de tormento noturno. Se você tem bichos de pelúcia no seu quarto, principalmente se são muito antigos, principalmente se você não lembra quem te deu, principalmente se você sente desconforto olhando para eles, mas nunca soube explicar por quê, livre-se deles hoje mesmo. Esses 4 objetos: celular usado antes de dormir, fotografias de mortos não convertidos, presentes de inimigos disfarçados e bichos de pelúcia antigos, são as ferramentas mais comuns que o Reino das Trevas usa para estabelecer bases dentro do quarto dos cristãos. E quando essas bases estão estabelecidas, suas orações ficam bloqueadas. Seus sonhos são invadidos, seu descanso é roubado. Sua paz é destruída. Mas a boa notícia é que você tem autoridade para limpar seu quarto agora mesmo. Você não precisa esperar um pastor fazer isso. Você não precisa de uma vigília especial. Você pode fazer isso hoje, neste momento, assim que este vídeo terminar. Eu passei 17 anos da minha vida acreditando que o poder das trevas era invencível. Eu vi coisas que a maioria das pessoas nunca vai ver. Eu participei de rituais que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Eu manipulei objetos que destruíram casamentos, bloquearam empresas, causaram doenças e aprisionaram destinos. E eu achava que esse poder era absoluto, mas eu estava errada completamente errada. Porque bastou eu clamar o nome de Jesus uma única vez, em desespero total, sem religião, sem conhecimento teológico, sem ritual nenhum, apenas um grito sincero pedindo ajuda. E todo aquele poder que me dominava por quase 2 décadas se desfez em segundos. O nome de Jesus tem autoridade absoluta sobre qualquer objeto preparado, sobre qualquer feitiço lançado, sobre qualquer maldição decretada, sobre qualquer portal aberto. Não existe poder nas trevas que possa resistir ao poder do sangue de Jesus Cristo, quando é invocado com fé verdadeira. Se você assistiu este vídeo até aqui, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que te guiou para receber esta revelação. E agora você tem uma escolha. Você pode ignorar tudo isso e continuar vivendo com os bloqueios, ou você pode agir imediatamente e ver a transformação acontecer na sua vida. Eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, assim que este vídeo terminar, levante e vá até seu quarto. Olhe ao redor, com olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo para revelar se existe algum objeto ali que não deveria estar. Pode ser algo que você nunca suspeitou, pode ser algo que está ali há anos. Quando o Espírito Santo apontar, não questione. Remova imediatamente. Destrua se for necessário, e ore sobre aquele espaço. Declare em voz alta que seu quarto pertence a Jesus, que nenhum objeto tem autoridade ali, que nenhuma frequência demoníaca pode operar ali. Unja as 4 paredes com óleo. Ore sobre sua cama. Consagre aquele ambiente como território santo. Segundo, eu quero que você vá até os comentários agora e escreva esta frase: o inferno treme quando eu oro. Quando você escreve isso publicamente, você está fazendo uma declaração de guerra espiritual. Você está servindo um aviso a todo o reino das trevas de que você não é mais uma vítima passiva. Você é um filho de Deus com autoridade. E suas orações não vão mais ser bloqueadas. Escreve agora: o inferno treme quando eu oro. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo, alguém que ora e ora, mas parece que nada muda, alguém que está perdendo a fé
porque acha que Deus não escuta. Esse vídeo pode ser a chave que vai abrir o entendimento dessa pessoa. Pode ser um instrumento que Deus vai usar para libertar uma família inteira. Não guarde esta revelação só para você. Compartilhe agora. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações, porque eu vou continuar expondo os segredos do reino das trevas. Eu vou continuar ensinando os cristãos a viverem em vitória. Eu vou continuar revelando as estratégias do inimigo para que você não seja pego de surpresa. Este não é apenas mais um canal gospel, este é um canal de guerra espiritual verdadeira. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam receber esta mensagem. O algoritmo do YouTube funciona assim: quanto mais likes e comentários, mais pessoas o vídeo alcança. E eu sei que existem milhares de pessoas neste exato momento, orando sem resultado porque tem um objeto bloqueando tudo. Sua interação pode levar esta mensagem até elas. Eu quero terminar orando por você. Onde quer que você esteja agora, coloque sua mão no peito e repita comigo em voz alta. Senhor Jesus, eu reconheço que talvez eu tenha trazido para dentro da minha casa objetos que não deveriam estar ali. Eu reconheço que talvez minha ignorância tenha aberto portas para o inimigo operar. Mas agora, meus olhos foram abertos. Agora eu entendo, e eu declaro neste momento, que todo objeto que está bloqueando minhas orações será removido. Todo portal que foi aberto sem o meu conhecimento está sendo fechado agora pelo sangue de Jesus. Eu tomo autoridade sobre meu quarto. Eu tomo autoridade sobre minha casa. Eu declaro que este é território santo. Nenhum demônio tem permissão para operar aqui. Nenhuma maldição tem poder aqui. Nenhum feitiço tem efeito aqui. Eu pertenço a Jesus Cristo, e minha vida está escondida nele. A partir de hoje, minhas orações vão chegar ao trono de Deus, sem bloqueio. Meus pedidos vão ser ouvidos. Minhas súplicas vão ser respondidas. Porque eu removi os obstáculos. Eu fechei as portas, e agora, o caminho está livre, em nome de Jesus. Amém. Sua libertação começou agora. Sua vitória começou agora. Vá e limpe seu quarto, e volte aqui nos comentários para testemunhar o que Deus vai fazer. Eu estarei esperando o seu testemunho. Até o próximo vídeo. Que o sangue de Jesus te cubra, te proteja, e vá adiante de você em tudo.